Vamos lá, irmãos, Bíblia, vamos lá estudar, depois nós vamos orar. Pega aí a sua Bíblia, se alguém depois quiser ajudar, tá? Depois você pega aqui, pega aí a sua Bíblia. Hoje nós vamos ficar com as palavras do nosso Mestre Jesus. Jesus disse, aqui no livro de Mateus, capítulo 21, Mateus 21, vamos ler do 18 ao 22, Mateus 21, diz assim a palavra do Senhor: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Você vê, quando essa história aí é narrada pelo evangelista Marco, não fala que a figueira secou imediatamente. Fala que quando eles voltaram, eles viram a figueira secar. Mas aqui Mateus já relata de uma outra maneira. Ele diz que a figueira secou imediatamente. Então quer dizer que ele falou imediatamente, ela secou diante dos olhos de Jesus e diante da plateia, né? Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Viu, irmão, como é que é um livro histórico? Cada um conta uma história, viu? Por isso que eu chamo esses 4 livros de histórico, porque cada um teve uma visão do que se passou. Depois você vai ler comigo Marcos, ele vai narrar a figueira seca, mas não seca imediatamente, eles não veem imediatamente. Na volta que eles veem a figueira secou. Quem já leu isto? Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, olha o tema, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Acabou? Deus, Cristo, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nesses 25 minutos, 30. Dá as tuas instruções para o teu povo, teus discípulos, somos os teus discípulos. Estamos aqui para aprender. Estamos aqui para aprender. O Senhor falou: aprendei de mim. Então nós estamos aqui para aprender. Aprender com o Senhor e a imitar o Senhor. Deus, fala conosco, coloca as tuas palavras dentro de cada um de nós, que possamos resistir firme à tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, e o povo do Senhor diz amém. Dá-lhe um aplauso ao Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Obrigado, meu irmão. Obrigado aos santos colaboradores, fiéis em Cristo. Tudo quanto pedirdes em oração. Então diz aqui, tudo quanto pedirdes em oração, crendo. Eu estava examinando as palavras de Jesus.
Examinei aqui em Mateus. Vamos examinar agora lá em Marcos 11, irmã abençoada, 22 ao 26. Marcos 11, 22 ao 26. Diz assim: ao que Jesus lhe disse. Não, bota no 20, minha amada abençoada. Bota no 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Viu? Na volta, quando eles voltaram, que eles viram que a figueira secou. Não foi imediatamente. Mateus narra que ela secou imediatamente, mas só quando eles voltaram. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Está vendo? Não secou imediatamente aos olhos dele, na visão de Marcos. Ao que Jesus lhes disse: tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. 24, né? Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedistes, credes que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, isto aqui nós falamos na terça-feira passada, né? Sobre algo chamado perdão. Quem lembra disso? Quem esteve aqui? Nós falamos que quando eu não perdoo, eu bloqueio o canal com Deus. Ou seja, você que tem filhos, quando nossos filhos fazem alguma coisa que nos irritam ao máximo, aí eles vêm pedir uma coisa para a gente, imediatamente a gente está irritado, o que a gente faz? Não. A gente está aborrecido com eles, porque eles fez tudo que nós não queríamos que eles fizessem. Então eles fizeram tudo o contrário daquilo que lhes fora instruído. E eles vêm, fazem, depois eles vêm, pedem, e a gente diz: agora não. Então, este é o acontecimento. Então, quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará a vossa ofensa. Então, o que você tira daqui? O que nós tiramos daqui sobre a resposta da oração? Por que muitas das vezes nós oramos e Deus não nos responde? Quando a gente tem o nosso coração cheio de vingança, tem até uma passagem que diz que quando você for dar oferta, se você lembrar que você tem alguma coisa contra o teu irmão, olha como é que esse negócio de rancor, de sentimento, de vingança, isto tudo te separa, não vou falar aqui de Deus, mas de Deus te responder, de Deus me responder. Porque se eu não, como diz aqui em João capítulo 14, do 12 ao 15, agora você vai compreender. João capítulo 14, João 14, 12 ao 15. Olha que lindo, irmão. Em verdade vos digo que em verdade vos digo que aquele que crê em mim, você crê nele?
fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome. O que ele está dizendo aqui? Isto. Então, se você pede em nome dele, ele está dizendo que ele vai fazer o quê? Ele vai responder, ele vai fazer, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei. Então ele está dizendo, se eu pedir alguma coisa no nome dele, ele diz que ele vai fazer. Por que que às vezes eu peço coisa no nome dele e ele não faz? Você também pede coisas, está pedindo coisas há anos. Faz assim, quem está pedindo coisa há anos. Só 3 pessoas, o resto ninguém pede nada. Que bom que você só dá, né? Tudo quanto pedis em meu nome, isso farei. Você não pede pelo filho? Você não pede pelo marido, pela tua filha, pelo teu trabalho, pela saúde de alguém? Você não pediu por alguém e não foi respondido? Pediu pelo marido se converter, para os filhos, e até hoje nada? Então você pede. Então, mas ele está dizendo, se eu pedir em nome dele, ele vai fazer. E por que muitas das vezes ele não vejo ele fazer? Se ele diz que vai fazer, então a gente tem que esperar. Por que ele não faz? Se ele fala, se pedir em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, a palavra é que ele vai fazer. Agora, por que a gente não está vendo ser feito? Você concorda comigo que tem muitas coisas que você pede, não é feito? Quem concorda? Todos nós aqui vamos concordar que coisas, e vou lhe dizer, a maioria dos nossos pedidos, às vezes de 1.000, 1 ou 2 chega, e o resto não chega. Por quê? Por quê? Nós conhecemos um dos porquês, né? A falta de perdão. Passa, irmã. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então ele reforça de novo dizendo, se você pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aí dá um entendimento que acabou a exigência de Jesus. Ele não quer mais nada, só quer que você fale, peça e creia, e pronto. Agora você vai ver o mais importante para a resposta chegar, está no versículo 15, põe lá, está ali, simples, é isso aqui, ó. Se me amais, então, não é só se eu pedir, ou crer, mas se me amais, e guardareis os meus mandamentos. Então eu tenho que amar ao Senhor. Se me amais, amar o Senhor não é só o fato de vir no culto, dar oferta, isso é muito pequeno, isso é uma pequena demonstração, não é o fato de você vir. Talvez tem pessoas que vêm ao culto só com o corpo, ou às vezes só com a cabeça, ou com o corpo está longe, a cabeça está aqui, às vezes o corpo daqui, a cabeça está longe. Por que ele disse, se me amais? Lá na outra passagem ele disse, se você tiver de alguma coisa contra alguém, perdoe, porque a falta do perdão que impede da resposta de Deus chegar para a minha vida. Então nós já identificamos quais são os inimigos da nossa oração. Primeiro, falta de perdão. Eu sei que muita gente se machucou, como a mim também. Não só te machucaram, como te machucam até o dia de hoje. E às vezes você está esquecendo alguma coisa que te fizeram, daqui a pouco fazem de novo. Ou outras pessoas fazem contigo. Quando você está ficando quase curada ou curado da situação, alguém faz contigo de novo. E é como aquele machucado
que ficou horrível. Eu me lembro quando eu ralei as minhas costas andando de carrinho de roda de bilha. Quem sabe? Carrinho de roda de bilha. Aquilo ali que era legal. Bati, ralei com as minhas costas no asfalto quente, que ficou metade das minhas costas no asfalto. Sabe como demorou? Aí quando vai criando casca, você não consegue esticar o corpo, porque ela vai criando casca, parece que ele vai te encolhendo, né? Você vai ter que andar assim até a casca sair. E quando você faz assim, a casca rasga e sangra de novo. Então tem lugar que onde fere, está sempre abrindo, sempre. Então, às vezes você está sendo curado, alguém vai lá e fere de novo em cima. Ou quando você está com um machucado no pé, protegendo, anda, bota um pé atrás assim, e alguém sempre vai, pisa no teu pé, ou você dá uma topada no dedo machucado. Então é assim que as pessoas andam fazendo com as outras, provocando para que eu e você guardemos coisa do nosso coração. Aí nós nos tornamos uns crentes abandonados por Deus. Muitos cristãos se sentem abandonados porque não tem a resposta de Deus. As suas orações são inúteis. E oram muito, irmão. Quem que sabe que crente ora demais? Vigia pouco, mas ora demais. Ora que é uma beleza. Uma beleza. Mas na hora de vigiar, não vigiam. Aí Jesus dá uma lição. Volta para o 14, irmã. Versículo. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. 15. Se me amais. Você entendeu? Se pedirdes alguma coisa, eu farei. Se me... Então, quando eu coloco algo na frente de Deus, de Cristo, então eu estou dizendo, eu te amo, mas não te amo. Eu amo primeiro pessoas, coisas, lugares. Então há pessoas que amam coisas, pessoas, lugares. E Cristo fica, a gente pensa que Jesus é ser humano. A gente pode enganar, eu posso te enganar, você pode me enganar. Mas a gente não engana o Senhor. Porque Ele sabe, eu posso dizer que te amo e te odeio. Você vai ter muita gente que vai passar na sua vida, você novinha, que vai dizer que te ama, mas lá no fundo quer te derrubar. E você não sabe, porque a pessoa, ela demonstra que ama, mas a gente não consegue ver dentro. Mas quem vê dentro? Jesus. A quem nós falamos, pedimos, fazemos as nossas orações, se falar no meu nome eu vou fazer, mas se me amais. Então, os discípulos disseram assim para Jesus: Jesus, nós deixamos tudo. Quem já leu isso? Nós deixamos tudo para te seguir, para te servir. Nós deixamos tudo. Aí ele falou assim: não, se você deixou tudo por causa de mim, você vai receber tudo e mais um pouco. E depois a vida eterna. Se você deixou tua esposa, deixou teu marido, deixou teus filhos, deixou tua mãe, você vai receber mães, filhos, marido, você vai receber mais aqui e depois a vida eterna. São pessoas que você vê caminhando na vida, os discípulos, estou apontando para os discípulos, caminhando na vida, deparando-se com situações e orando, e Deus fazendo um milagre. Mas você viu esses mesmos homens andando e orando e não fazendo milagre. Uma vez levaram um rapaz para ser liberto, um jovenzinho, os discípulos, e os discípulos não conseguiram libertar ele. Quem lembra dessa história? Aí pegaram o menino e levaram para Jesus, e falou: se teus discípulos não conseguiram. Ele falou: ô geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu vou ter que fazer o serviço que vocês têm que fazer? Então, mas existe uma ordem que é dada pelo Deus
Deus Todo-Poderoso. Irmão, primeiro você tem que acreditar que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que Ele pode fazer tudo. Vale a pena você amar a Ele. Vale a pena você amar a Ele acima de qualquer coisa. Ele falou assim: novo mandamento vos dou. Quando ele diz assim, ó, se me amardes, guardareis o quê? Pastor, ele está falando dos 10 mandamentos que disse para Moisés? Não, ele está falando, olha o que ele está falando, põe lá, irmã, João 13, 34 e 35, olha o que ele está falando. Novo mandamento vos dou, novo mandamento, volta lá de novo, irmã, lá onde a gente estava, 14, João 14, 15, né? Aí. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Agora, 13. João 13, 34. Novo mandamento vos dou. Aí ele vai falar do mandamento que ele vai dar. Que vos ameis uns aos outros. Irmãos, a resposta das nossas orações está ligado à quantidade de amor que você libera para com o teu próximo. Senão a gente não vai ter resposta de Deus, irmão. A gente vai ser uma lata velha batendo, aquele mando de crente pulando, gritando, rodando e falando em língua, pulando, gritando, falando em língua. Isso não é o poder de Deus. Quando a Bíblia diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-lhe-ão minhas testemunhas. Então ele não falou que você recebe o Espírito Santo para pular, gritar e falar em línguas. Ele fala, você recebe o Espírito Santo para ser testemunha de Jesus. O que é uma testemunha de Jesus? Mostrar a este mundo o que Jesus, se tivesse aqui, estaria mostrando. O quê? O amor. Igreja é diferente do mundo por causa de quê? Porque no mundo tem ódio, a igreja tem que ter amor. Se a igreja não tiver amor, pelo menos uns para com os outros, aí você vê, irmãos, as comunidades pequenas, grandes, é uma divisão do inferno. Um monte de gente doente, a igreja não para de ter gente doente, e ora, e põe a mão, e todo mundo ora, e ninguém fica curado, um monte de gente doente, e cada vez se você ora por uma coisa e não acontece, você fica frustrado, você diz, cadê Deus? Deus, eu estou orando à toa, Deus não resolve, Deus não existe, já começa a pôr em dúvida a existência de Deus. Não é nada disso, existe um caminho, que é traçado pelo Senhor, para que a resposta venha. E qual é o caminho? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor de uns para com os outros. Então isto aqui acaba com o problema. As tuas, as minhas, as nossas orações, elas serão de fato respondidas por Deus. Então pense bem, pense comigo. Diz que um homem chamado Elias, diz a Bíblia, acho que foi Tiago que traduziu isto, ele disse, esse homem era sujeito às mesmas paixões, mas diz que esse homem orou para que não chovesse, e não choveu. Depois esse mesmo homem orou para que chovesse, e voltou a chover. Que segredo essas pessoas tinham? Que Deus as respondia. Ele não está falando para dar dinheiro, ele não está falando para ficar de jejum, ele não está falando para ficar de cara no pó, ele não está falando para ficar no monte orando, ele não está falando para ficar a noite toda pulando, ele não está falando nada disso, tudo não adianta de nada se faltar o amor. O amor não é a palavra, o amor não é uma frase. O amor
O amor é Jesus na sua vida, o amor é Jesus. A prova que eu sou de Jesus, se eu tenho amor. Se eu não tenho amor, eu não sou de Jesus. Eu posso orar, posso jejuar, posso ficar de joelhos. A gente pode passar a noite toda aqui de joelhos, orando por uma situação. Se não tivermos amor, ou liberarmos perdão para alguma situação, não tem resposta, irmão. Nós estamos aprendendo algo que pode mudar, nesses finalzinho de ano, a nossa vida. Agora, quem vai obrigar quem fazer? Deus vai obrigar alguém a fazer? Não, Ele vai deixar você fazer o que você quiser. Mas na hora que você orar, e você não ter resposta, não fale que Deus é fraco, ou que o pastor é fraco, ou que a igreja é fraca. Saiba que você que pôs o impedimento entre o pedido e a resposta. Entre o pedido e a resposta tem uma coisa no meio chamada amor, perdão. Se isto existir, eu sei que você pode dar a tua desculpa, eu posso dar a minha desculpa. Ah, pastor, eu já passei isso, já passei aquilo, sabe, me roubaram, me caluniaram, me fizeram. Você acha que eu passo o quê? Tu acha que nesses 39 anos, o que já fizeram comigo? Você já sabe um bocado de coisa que já fizeram comigo. Eu estou aqui e quero permanecer aqui ajudando pessoas. Então ele diz que conhecerão que todos são meus, mas para isto eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que amar. Volte lá, minha irmã, para João 14. João 14. Se me amais, então antes ele diz, você vai orar, bota no 12, irmão, no versículo 12. Em verdade, eu digo que aquele que crê em mim, em verdade vos digo, ele está falando verdade, irmão. Quem crê nele, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. O que é crer nele? Ele fala, eu faço. Se ele fala assim, perdoe, o que eu tenho que fazer? Pronto. Ah, pastor, pensei que crer, sabe, era fechar os olhos, ficar com os olhos piscando. Não, isso aí é frenesia, isso aí é coisa que a gente às vezes faz aí, sabe, que não chega a nada, não vai a lugar nenhum, sabe, que é uma repetição de exercícios que a gente repete, que a gente não anda, a gente dá 10 passos para frente e 50 para trás. Eu não quero uma igreja que dê 10 para frente e 50 para trás, quero que você dê um de cada vez, mas para sempre para frente. Tua vida seja uma vida de cristianismo, de amadurecimento, de entendimento, que é o cristianismo. Então ele diz, em verdade, vou dizer que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Ele falou assim, você vai fazer o que eu estou fazendo. Aí ele falou assim, e você vai falar, farão outras maiores fará. Então ele falou, o que eu estou fazendo é grande? É, mas vocês vão fazer maiores. Você vê isto? Você tem visto isso? Quase que nunca a gente vê isto. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, pronto, está aí. Você quer saber o porquê que a resposta não veio para mim, não veio para você? Está aqui. Como é que eu provo que eu amo o Senhor, pastor? Lá em Mateus, falei que hoje você ia enfrentar as palavras do mestre, né? Mateus 6, 31 ao 34. E vamos terminar. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste, sabe
que necessitais de todas elas. Quem tem filhos aqui? Ele já foi bebezinho? Quando ele saiu de dentro de vocês, que as mulheres, né? Você falou, agora sai, malandro, vai cuidar da sua vida. Não. O que é que você fez? Mamazinho, mamadeira, papazinho, tudo na mão, né? Tudo na mão, olha o papai cuidando, tudo na mão. Então, ele está falando, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Enquanto os filhos estão na dependência dos pais, eles são uma bênção. Estou falando de bebê. 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí vai começar 7, 10, começa a sair da dependência do pai e da mãe. Os molequinhos de 7, 8 anos que a mãe está caindo os cabelos, porque os moleques saíram disseram, independência de minha mãe. Não pode. Então, enquanto estamos na dependência do pai, é uma maravilha. O que faz nós ficarmos independente do pai? É o esfriamento. A gente começa a se achar capaz. A gente canta como profissionais. Ninguém sente nada, a gente abre a boca, nem a gente mesmo sente nada. Porque viramos profissionais. Deus não quer isto, profissão cantor, profissão pastor. Deus não quer isso, vai tudo para o inferno. Se levar a vida assim, vai para o inferno. Eu vou para o inferno, ele vai para o inferno. Todo mundo. Mas nós não vamos porque nós somos ovelhas, nós estamos fazendo o que devemos fazer para Deus. Então, pois o vosso Pai, diz que o vosso Pai Celeste, Ele sabe, diga, Ele sabe que necessitais de todo. Então, Ele sabe o que você necessita. Então, quando você pede uma coisa, você pede algo que você necessita. Então, se Ele sabe o que você necessita, claro que Ele vai lhe dar. Mas Ele não lhe dá por lhe dar, porque você necessita. Você tem que seguir. Eu não estou falando de salvação. Salvação é pela graça. Mas as outras coisas tem que seguir um padrão. Tem que seguir uma cartilha, tem que seguir uma estrada. Olha quem vai dizer, ó, necessitar de todas elas. Agora, é isto aqui. Se me amais, você lembra quando você leu isso? Se me amais, como é que eu provo que eu amo ao Senhor? Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? E a sua justiça. Quando alguém busca o reino e a justiça, é a prova que essa pessoa ama o Senhor. Ele diz que todas as coisas te serão acrescentadas. Todas as coisas que você pede a Ele, será acrescentada. Por quê? Porque eu fiz o que Ele mandou fazer. Eu fui buscar as coisas dEle. Não, olha, pastor, vou ficar 5 meses sem congregar, porque eu estou correndo atrás do dinheiro, o senhor sabe que está difícil, eu sabe, isso. A Bíblia diz, para trás, irmão, ó. Para trás. Olha aqui quem faz isso, ó. Porque os gentios... Sabe quem é os gentios aqui? Não é nós, cristãos. Os gentios aqui é chamado aquelas pessoas que desconheciam totalmente sobre Deus. Não sabe quem é Deus, não conhece Deus, sabe, não sabe nem para quem vai falar, não sabe nem onde está Deus, não sabe. Então diz, já porque eles não sabem quem é Deus, então eles ficam igual loucos, procurando todas estas coisas. Então você vê, os crentes estão loucos atrás de coisas. E a maioria das coisas que ficamos atrás, já até temos. Queremos mais. Para quê? Para mostrar, para mostrar ao outro que Deus está comigo, porque eu tenho coisas. Mentira! Deus não está com gente porque tem coisas. A Bíblia diz que Deus está com pessoas que não vão atrás de coisas. As coisas é que vão atrás delas. Eu não estou te falando para você deixar de trabalhar, não estou falando para você deixar de ficar na sua casa, não estou falando nada de você abandonar a sua casa, estou falando para você pôr prioridade.
Todas as pessoas que se arrebentaram na vida, se arrebentaram porque elas não tiveram prioridade nas suas vidas. As pessoas nascem, crescem, trabalham, deviam pensar em comprar uma casa, primeiro elas compram um carro, elas vão morar dentro de um carro. Entendeu, pessoal? Então a pessoa não tem casa, mas tem carro, às vezes 2, 3. Então as pessoas não têm prioridades. Então as pessoas querem coisas, mas não querem Deus. Então ele diz que quem vai atrás das coisas é chamado de gentis. Mas o vosso Pai Celeste sabe o que você necessita. O que eu tenho que fazer? Primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E o que vai acontecer? Pode ler junto? Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pode dar um aplauso, né, irmã? Pode dar um aplauso. Que coisas essas? Você viu lá, se você ler do versículo 25, vai ver comida, bebida e vestimento. Bota lá no versículo 25, irmã. 25. Olha que coisa que são, ó. 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, primeiro, pela vossa vida, com o que haveis de comer, que mais? Beber, que mais? Vestir. Não é isso? Não é por isso que você trabalha? É. Não é para você deixar de trabalhar, é para você pôr prioridade na sua vida. Se você quer resposta, se você quer ser um cristão que vai para o céu, mas não tem resposta de Deus, tudo bem. Eu quero ser um homem usado por Deus, onde eu ver alguém doente, falo, em nome de Jesus, levanta e anda, em nome do Senhor. Tem alguém sem paz, eu dou um abraço, receba paz, a paz sai do meu coração e entra no coração daquela pessoa. Eu quero eu quero fazer igual o apóstolo Pedro. Ele foi para a oração, encontrou lá um aleijado na porta do templo, e o cara estendeu as mãos, ele falou, sinto muito, bolso vazio, não tenho ouro, não tenho nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então você tem que dar o que você, e o que você tem? O que você tem? Amor. Dê amor. Se você der amor, você vai receber a resposta de Deus. A gente poderia passar de 7h30 até as 9 horas orando. Se não tiver amor no nosso meio, não vai adiantar nada. Jesus falou assim, não é por muito repetir palavras que você é ouvido. Quem já leu isto? Não é por muito falar que você é ouvido. Não é por falar. Ele falou, Deus sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Então quando Jó orou pelos seus amigos, tudo que Jó precisava chegou. Ele não orou por ele orou pelos outros que estavam espraguejando a ele. E Deus honrou. Que Deus nos tenha ensinado hoje, com profundidade no nosso coração, que essa palavra de Cristo esteja dentro de vocês, e vocês sejamos todos praticantes, e não apenas ouvintes da palavra. Porque Jesus falou, se você for um ouvinte e não praticante, é como você, aquele homem que edificou a sua casa sobre a areia, tem que ouvir e tem que praticar. Assim disse o Senhor. Em nome de Jesus.